Oi pessoal, então vamos lá. PWM, falei muito aí há pouco tempo atrás, lá na parte de sensores, na parte de sinal PWM. O que é um sinal PWM? É um pulso de onda quadrado ou um pulso modulado quadrado. Vamos entender o que é um PWM. Nós temos aqui um sistema que eles chamam de antigo e temos aqui um sistema PWM. Você tem aqui um sinal on-off 12 volts. Aqui eu tenho um solenoide, uma bobina, certo? Para quem lembra, quem tem memória, quem escreveu, anotou, né? Estudou, não é só aluno, é estudante, vai lembrar que o solenoide é uma bobina. Que quando eu fechar o circuito, eu vou gerar um campo magnético e ele vai fechar esse fluxo de combustível que está passando por aqui nesse caso. Então, nesse caso é o seguinte, é on-off. Ou eu tenho 12 volts, ou eu tenho 0 volts. Essa aqui é a linha de tempo. 0 volts não existe, 0 volt. Eu tenho 0 volt, ou tenho 12. On-off. É uma lâmpada. Ou eu ligo a lâmpada, ou eu apago a lâmpada. Pronto, acabou. Com o sinal PWM, eu começo a piscar essa lâmpada. Eu deixo desligado, ligado, desligado, ligado. Então, como eu começo a ligar e desligar um suprimento de 12 volts, eu vou pegar a média. Se eu deixar metade do tempo ligado, desligado, deixar metade do tempo desligado, e a outra metade do tempo ligado, eu vou ter 50% do tempo com 0 e 50% do tempo com 12. A média vai ser 6. Então eu consigo agora modular esse solenoide, fazer com que ele trabalhe ou 100% fechado, ou abra um pouquinho, ou abra tudo, ou fecha só um pouquinho, mudando o tempo de abertura e fechamento. Como é que eu mudo o tempo de abertura e fechamento? Ligando ou desligando. São os famosos zeros e uns. 0 e 1. É o sinal digital, começa a nascer aqui de uma forma simples. Então olha lá, vamos lá. Como é que era feito o velho caminho? O velho caminho, ineficiente, gastador e necessita de grandes suprimentos de energia. Se eu tinha uma bateria de 12 volts e queria acender uma lâmpada de 1 volt, eu tinha que pôr um resistor de 11. Se eu tinha uma lâmpada de 6, eu tinha que pôr um resistor de 6. Se eu tinha uma lâmpada que eu queria que acendesse com 11 volts, eu tinha que pôr um resistor de 1. Claro que o valor do resistor não é em volts, vocês sabem que é em ohms. Aqui para facilitar nosso entendimento. Então eu estou mandando aqui 12 volts, mas eu tenho um resistor que perdeu 1, a lâmpada vai acender com 11. Mas de qualquer forma eu tenho que mandar 12 e eu vou perder energia nesse resistor aqui em forma de calor. Vou perder energia aqui em forma de calor. Eu posso até estar usando um lá, mas os outros 11 estão se dissipando aqui em forma de calor. Aí surgiu um novo caminho, mais eficiente, menos gastador e necessita de suprimentos menores de energia. Se eu tenho uma lâmpada que eu quero que acenda com 1 volt, olha o que eu faço. Desligado, ligado, desligado, desligado, ligado, desligado, desligado, ligado. Então seria mais ou menos assim, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu vou somar o tempo ligado com o tempo desligado e fazer uma média. Nesse caso, deu mais tempo desligado. Quanto foi? 1 volt. Eu fiz uma média. Aqui eu tenho uma lâmpada de 6 volts e estou mandando um suprimento de 12. Sempre falando em 12 volts, já que nós estamos falando em automotivo. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então é 12 volts, 0 volts, 12 volts, 0 volts, 12 volts, 0 volts. 0 mais 12, somo, divido por 2, vai dar 6. Minha lâmpada acendeu com 6 volts. Quem faz esse chaveamento aqui dentro da central vai ser um transistor. Vai fazer esse chaveamento aqui. Eu quero que a lâmpada acenda com 11 volts. Então, olha aqui, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, ou seja, ligado, 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 desligado, ligado, ligado. Então, quanto tempo ficou ligado e quanto tempo ficou desligado? Ficou muito mais tempo ligado. Então, na média, foi para 11 volts. Isso é um sinal PWM. Então agora a central consegue controlar uma válvula proporcional lá da bomba, por exemplo. Ela consegue controlar de que forma? Ela consegue mandar de
No caso, ela trabalha com 5 volts, ela consegue mandar de 0 a 5 volts. Sendo 0 totalmente aberta e 5 volts totalmente fechada. Ela vai trabalhar mantendo o fluxo. Baseado em quê? Na informação do sensor piezoelétrico lá do raio. Então tá aqui, ó. A média de tempo do pulso quadrado vai ser a média da tensão. Esses pulsos estão rodando a 500 Hz. Essa minha apresentação é um pouco antiga, né? A velocidade hoje aumentou para mais de 1200 Hz. Então tá aqui, ó. Ele está mandando uma média aqui. Eu quero aumentar, eu aumento o tempo ligado, aumentei a média, aumento o tempo ligado, aumentei a média mais ainda. A média da vontade vai tendo um incremento, ou seja, um aumento conforme eu quiser. Quem define esse tempo é a central, através de mapas. Através de mapas, né? Então alguém sentou lá e digitou isso daí. Aqui, ó, ele ficou 90% do tempo ligado e 10% desligado. A média de tensão, de voltagem, né? Está escrito voltagem, a média de tensão aqui é 10,8 volts, porque ficou a maior parte do tempo ligado. Então agora eu posso controlar um solenoide proporcional, ó. Eu posso deixar mais tempo ligado, posso deixar ele praticamente aqui, na parte de retenção, posso deixar ele na média, posso deixar ele a 3/4 aqui da atividade e posso deixar ele totalmente aqui em atividade. Eu posso trabalhar aqui dentro disso. A gente fala de uma forma errônea, claro, mas a gente comenta assim no mundo técnico que as posições desses solenoides são infinitas. Claro que não são infinitas, porque você tem o fechado e tem o aberto. Mas a gente fala o seguinte, que ele tem milhares de posições entre o on e o off. Ele pode se movimentar 1 milésimo de milímetro, 2 milésimos de milímetro, pode se movimentar 1 milímetro inteiro, vai depender do momento, da situação que a central estiver fazendo a leitura e achar que isso é necessário. Então agora, é como você vai lá, por exemplo, encher um copo d'água. Você vai encher um copo d'água, você abre a torneira para encher um copo d'água. Se você vai encher um balde d'água, você vai abrir a torneira a mais. É isso que a central consegue fazer. Ela consegue agora dosar a quantidade de combustível, por exemplo, que vai estar passando. Nós estamos falando como um raio. Eu poderia estar falando de um sistema proporcional hidráulico, uma garra hidráulica, eu poderia estar falando de um cabeçote florestal, eu poderia estar falando de uma lâmina de um trator controlado por GPS e assim por diante. Mas não, nós estamos falando aqui de sistema de injeção como um raio. E o sistema de injeção como um raio é controlado pelo sinal PWM, que nada mais é do que um liga-desliga, liga-desliga, liga-desliga. Certo? Quando a gente fala que ele trabalha com 5 volts, não é bem assim, ele trabalha de 0,2 a 4,8. Então ele vai mandar um mínimo de 0,2 volts e vai mandar um máximo de 4,8 volts. Se passar de 4,8 volts, olha lá, ó, sinal em curto a alta voltagem ou circuito aberto. Se baixar de 0,2, sinal em curto a baixa voltagem ou voltagem abaixo de 0,2 por algum motivo. Alguma resistência, alguma coisa. Então isso aqui vai gerar o código de falha. Se passar de 4,8 a linha do sensor de temperatura, por exemplo, ou o sensor de pressão do raio, se ele passar de 4,8, ele gera um código de falha em cima dessa estratégia. Se baixar, ele gera um código de falha em cima dessa estratégia. Nesse caso aqui, eu estou pegando um material que diz para nós o seguinte, ó, que o código 110, o 110.3, ele passou de 4,8 por algum motivo e o 110.4 foi abaixo de 0,2. Esse é um sinal que não é do mercado aí. Esse é um sinal, não vamos levar esses números, esses códigos aqui para casa. Esses são exemplos. Aonde a gente começa a ter os sinais binários, né, os dígitos, que são os bits e bytes. 0 é 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 e assim por diante. Isso aqui é o tempo. Então aqui vocês começam a entender agora o que é o sinal digital lá, os hexadecimais com 6 dígitos e tal. Nada mais é do que piscar. É o código Morse, aquele que foi inventado pelo Sr. Morse lá atrás, está aqui agora novamente. Então esse é o sinal PWM. Esse é o sinal PWM, é assim que ele trabalha. Então não precisa se apavorar, pessoal. Eu consigo medir um sinal PWM com um multímetro de 1,99? Consigo. O que eu vou conseguir medir? Vou conseguir medir a média. Vou colocar lá, vai estar 6 volts, 3,5.
Eu não vou conseguir ver a onda. Para mim ver a onda, só com osciloscópio. Preciso ver essa onda? Não. Não preciso. Certo? Não preciso. Não preciso. Eu preciso saber que está chegando um valor lá. Eu preciso saber que está lendo a temperatura ou lendo a pressão. Mas eu preciso ver a onda quadrada? Não. A gente até vê ali no Senai, no laboratório, lá na aula, vocês poderão estar vendo isso aí lá na aula de gerenciamento eletrônico, mas foi uma questão de curiosidade e para provar para vocês que eu estou certo. Só por isso. Mas para um diagnóstico a gente vai trabalhar com a média. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, me procurem, me chamem lá no WhatsApp. Estamos à disposição. Obrigadão.